Professor, vamos começar até que o pessoal vai chegando, né? Dá uns 3 minutinhos de delay aí. Quem que é Sim. o Sidney? Sidney Martins. Se apresenta pra gente, por favor. Então, vamos lá. Eu sou professor, né? Fui professor do Matheus, foi um prazer aí dar aula para a turma dele. Eu sou consultor na área de marketing estratégico e inteligência competitiva, também sou coach. Trabalho nessa área há quase 20 anos e sou de São Paulo e mudei para Belo Horizonte, já vai fazer 10 anos agora esse ano. E venho descobrindo um novo mundo, que é o mundo dos mineiros, onde eu tenho que. É uma escola essa Minas Gerais para a gente reaprender. Mas o mundo dos negócios é interessante porque a particularidade que tem Minas Gerais em relação ao resto do país, principalmente São Paulo, que é onde a gente é muito. A tomar decisão mais imediata, aqui Uhum. a gente tem um tempo de elaboração um pouco melhor para fazer uma venda, ou para vender uma ideia, ou conquistar um novo cliente. Então é uma coisa mais formatada, assim. Muito interessante isso em Minas Gerais. Vamos começar com a Sim. primeira pergunta, só sintonizando o pessoal. O intuito de marcar essa live, esse bate-papo, eu reconheço a trajetória, um pouco da trajetória do professor Sidney, sei do brilho nos olhos que ele tem por 2030. Eu acho que esse vai Opa, ser um verdade. pouco do bate-papo da nossa live. Mas a gente vai falar sobre mindset, sobre educação, sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, marketing, bem amplo, só que de uma forma bem enxuta, para que a gente não tenha 2, 3 horas, tentar ficar aqui meia hora, de acordo Sim. com a sua disponibilidade também. Mas, professor, para a gente começar a entender um pouco de quem é mais o Sidney, se o senhor pudesse alavancar, eu sei que é difícil para a gente colocar um só, mas qual foi Ah, o seu maior desafio? Aquele que você olha para trás e fala assim, nossa, se eu não tivesse passado por aquele problema, aquela adversidade, talvez eu não seja quem eu sou hoje. Qual que meu, o senhor acha que foi o maior desafio? meu maior desafio foi alavancar a Brasil Telecom, que Mato Grosso do Sul, que antes ficava historicamente entre nono e 10º lugar em vendas nacional, no âmbito nacional, e a gente chegou em segundo lugar, mudando o comportamento do pensamento dos vendedores no PDV. Lá a gente concorre com, na época ele estava concorrendo com a TIM, Claro e a Vivo, sendo que a Uhum. Vivo e a Claro sempre estavam à frente da Brasil Telecom, e ela estava prestes a fazer a fusão com a Oi, né? A Oi já estava começando o processo, mas a gente estava sempre, historicamente, nono e 10º. Então eu entrei e foi um desafio porque o ex-diretor da Brasil Telecom, ele pediu a minha cabeça. Ele sem me conhecer, ele falou assim, eu não quero que ele trabalhe comigo. E eu desafiei ele, falou assim, confia em mim que a gente vai estar entre os 3 Com primeiros. quantos anos, professor, que o senhor estava Eu nessa... tava... Ixi, agora vamos lá me lembrar agora. Peraí, deixa eu fazer as contas rapidinho Mas era aqui. no início da carreira ou o senhor já estava mais 30, experiente? não, eu tava com 30 anos, ou seja, 30, 31, há 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás. Ah, Isso, né? Então, o processo de venda era um pouco diferente, a gente tinha que cativar o cliente ali no PDV mesmo, a laçar. Esse foi o grande desafio profissional meu, que deu start para o Sidney mesmo. Até então, eu vinha fazendo umas coisas muito... Em relação a isso, era tacanho. Já era grande, mas era tacanho de desafio. Mas esse desafio foi muito legal, muito legal. Porque eu fui desafiado por uma rede inteira, inclusive pela telefonia. Né? e Então, qual que fui foi até a das parar em Brasília. características, qual que foi das principais características que te fizeram atingir sucesso nesse desafio? O senhor consegue determinar, assim? Características. Primeiro, eu fui desafiado de uma forma, Matheus, preconceituosa. Eu era Uhum. gordo, quer dizer, eu sou gordo, né? Mas eu pesava 150 quilos na época e a minha imagem não era uma imagem de venda. Então, essa situação de passar por esse preconceito, que eles colocaram uma barreira e eu vi aquilo como um degrau, Uhum. aquilo sim foi uma alavancada forte assim para mim. Outra coisa, muitos dos dois lados falavam assim: você, Sidney, entrega uma cereja maravilhosa, mas o recheio do bolo não é tão bom. Ó. Então, sempre desconfiaram do meu potencial. E uma coisa que eu falei para mim mesmo: tudo depende de mim.
E ali eu descobri o quanto ilimitado eu era. Não vou negar que eu cheguei a ter semanas que eu trabalhava 18 até 20 horas por dia, porque eu falei assim, é o meu nome que está em jogo, então eu vou vencer. Então acho que foi essas coisas que deu start para mim, para mudar o meu comportamento, a minha forma de respirar em relação a essa coisa de que eu quero chegar lá. A importância de ter ambição, né, professor? Eu acho que quando a Isso. pessoa tem uma ambição e aquela ambição interfere na atitude dela, vira outra pessoa, porque ela se sente mais empenhada. Entendeu? Ela Essa tem onde ambição, ir. isso, essa ambição, só completar o que você está falando, essa ambição é legal, lógico, a gente tem que ter uma ambição com ética, né? Não pode ser aquela ambição que eu Pá. vou passar em cima de todo mundo. Mas uma coisa que eu falo, Matheus, e isso eu levo até hoje, e até hoje é uma verdade. Eu nunca vou conseguir chegar a algum lugar se eu não tiver pessoas junto comigo. Fantástico. Quanto mais pessoas eu engajar na minha ideia e juntos vamos conquistar esse objetivo, esse ideal, mais prazeroso mais rápido mais vantajoso para todo mundo e essas pessoas sempre vão estar junto com você. Então eu Concordo. lembro exatamente o time que ficou do meu lado, me apoiando mesmo, para dar força. Tem uma antiga RH que trabalhou comigo, a Norli, que ela já faleceu. Essa foi, assim, meu braço direito e esquerdo, e a Bianca também, a Bianca Cara, que não sei se vai ver isso aqui, mas foram pessoas que ficaram do meu lado e assim, Sidney, não se abata, vai em frente, dando força. Então, são pessoas que engajaram na ideia. Então, e eu vejo assim, hoje, a gente quando tem um objetivo grande, eu tenho que ter sabedoria de avaliar quem vai fazer parte desse objetivo para juntos chegarmos lá. Não é eu chegar lá. Você sabe do meu objetivo, que é o Rumo a 2030, hashtag Rumo a 2030. Eu sei que eu não vou chegar sozinho. Eu preciso de pessoas engajadas nessa ideia para fazer isso acontecer. Uhum. Eu até vi uma frase que eu concordo demais, que diz o seguinte: você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você precisa ir Vai. acompanhado. Porque sozinho a Sim, gente é muito falho, a gente precisa de pessoas para nos ajudar nas nossas fraquezas. E quando a gente encontra pessoas que unem forças, a gente vai mais longe. Então isso é verdade. fundamental. E a partir Verdade. dessa trajetória, professor, quais são os seus hábitos principais que você consegue alavancar diários que te tornam uma pessoa, um profissional de alta performance? Diários, né? Você está falando diários? Diários. Primeiro, eu vou até mostrar para vocês. Pode mostrar? Porque me Pode. acompanha isso, né? Então vamos lá. Diários. Fazer um checklist. Isso aqui, esse aqui é o de hoje. Pode ver que tem várias coisas, não sei se está tudo riscado porque já foram feitas. Esse checklist foi montado no dia de ontem. Então, o de hoje, o de amanhã eu já montei hoje. Hoje. Tá? Oh, fantástico. Então, aí o que acontece? Isso faz com que eu consiga entender melhor o meu tempo. Então, eu gesto o meu tempo. Isso é um comando que eu tenho que dar no dia de hoje. Então, hoje, mais tardar 11 horas da noite, eu já fecho todo o dia de amanhã. Por exemplo, dado real, Matheus, eu sei que eu tenho o meu dia útil para trabalhar comigo e com as minhas coisas até mais ou menos 3h30 da tarde, porque depois eu vou atender, vou dar coach para 2 pessoas que são gestores de uma grande empresa, então demanda de muito tempo e também de muita confiança, o negócio é dentro de salas fechadas e tudo mais. Mas, assim, eu consigo conseguir entender quanto vale o tempo é uma coisa que você tem que fazer um dia antes. Isso é diário. 2, quanto custa? E aí a gente tem que aprender realmente a precificar quanto que custa o meu tempo e quanto que custa aquela assim, me dá uma ajudinha aqui. Não. E essa ajudinha o que é? Aí o pessoal fala assim, nossa, Sidney, você é muito mercenário. Não, não é que é mercenário. Eu preciso entender o quanto que essa ajudinha que eu vou dar para outra pessoa vai me impactar realmente no meu objetivo. Se eu fico fazendo muitas coisas para as outras pessoas, o que eu tenho que fazer para mim é ficar procrastinando. Uhum. E aí o meu objetivo vai demorando para acontecer. Então, e outra coisa, Matheus, que a gente precisa aprender
e foi ao longo do tempo, assim, foi duro, é falar não. Então, Nossa, como eu faço a agenda um dia antes, eu sei exatamente as coisas que eu falo não para o dia de amanhã, e eu preencho a agenda, e tem coisas que eu falo, ó, não agora, posso fazer daqui a pouco, ou daqui 2 horas, e tem coisas que eu falo assim, não, não vou fazer, tá? Porque isso não vai me trazer um retrocesso no meu processo. nossa, Isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem mais meticuloso, eu acho. Tá? E as ideias com isso, Matheus, quando você tem essa organização mental, os insights aparecem assim, muito doido. Né? Eu falo assim, faça isso acontecer com você. Então, independente nossa, do horário, os insights aparecem. é verdade. E me lembrou que eu tive o privilégio, não sei se o senhor conhece o Christian Barbosa, que ele é um Christian pesquisador que Barbosa. escreveu A Trilha do Tempo. Eu tive o privilégio de assistir uma palestra dele em São Paulo. E Ah. uma coisa que eu aprendi com ele nunca mais eu esqueci. Além de eu fazer o meu checklist, que também está aqui, eu faço o meu checklist, o meu é manual, é na canetinha mesmo, mas funciona. Eu divido elas em importantes e urgentes. Sim. Porque tem uma necessidade de prioridade, né? Não é só listar, Isso. a gente precisa ter qual precisa ser feita hoje, agora, primeiro, que se surgir imprevisto, a outra pode prorrogar um pouco o prazo. Então, isso que eu aprendi com o Christian e me ajuda demais. Além dele classificar em importante e urgente, ele coloca que são circunstanciais. Porque tem coisas que não alteram o resultado, são coisas só para maquiar, mas que dependendo do tempo, do dia, da produtividade, do ritmo, dá para ser um pouco, não procrastinado, mas adiado. Né? Muito bacana. Sim. E o senhor, Agora, toda essa fala do senhor, no dia anterior, fazer a visualização do dia seguinte com as metas, ter essa capacidade de não procrastinar, mas de produzir. Lembrando que a diferença é produzir é diferente de ocupar, né? Produzir é resultado. Eu vejo no senhor, na sua fala, a clareza evidente. Se um propósito, porque é preciso ter uma clareza para saber por onde ir. Sim, sim. Que a velocidade, eu costumo dizer que a direção ela é mais importante do que a velocidade. Não adianta você ir rápido, você não sabe para onde vai. Se você sabe para onde vai, se você for constante, regular, uma hora você chega lá. Que dica o senhor daria para a pessoa que está nos ouvindo, ou para centenas que irão nos ouvir, para a pessoa descobrir o propósito, e ter uma clareza de vida a ponto de acordar, independente do sol escaldante, da chuva, da neve, tá com sangue, tá com brilho nos olhos, e se tomar pancada durante o dia, na hora de dormir, saber que o sono ele nos dá uma nova força para o dia seguinte, hard work de novo. Uma coisa que eu acho o seguinte, primeiro a gente tem que saber exatamente se o que eu tô em mente é um objetivo ou é uma meta. Como que eu faço isso? Primeiro de tudo, existe um exercício bobo de tudo. Você se projetar daqui. Eu falo isso pro pessoal que eu dou até aula disso, eu falo, se projeta daqui a 10 anos. Aí 10 anos, como que você se vê como pessoa, como profissional, como você vê sentimentalmente, a família, desenha isso. E faça eu peço para aplicar uma ferramenta da qualidade, que é o 5 porquês. Por exemplo, eu lancei meu objetivo mesmo em 2002, projetei até 2012, e 2013 foi até 2030. Então, mas eu sempre pensando em 2030, desde 2002, tá? Então, é um negócio de 28 anos. O que acontece? Eu sempre falo assim, o que eu quero? Como eu visualizo lá? Muita gente, Matheus, fala assim, eu quero ser rico. Tá, pergunta por quê? Por que eu quero ser rico? Aí a pessoa vai ter uma resposta. Eu quero ser rico para ter uma qualidade de vida. Por que eu quero ter uma qualidade de vida? Porque eu vejo meus pais ralando e eu não tenho condições hoje de dar uma coisa melhor. Por que eu não tenho condições de dar uma coisa melhor? Então, essa coisa é fazer o porquê da resposta. Né? Na quinta resposta, você vai achar uma raiz, que a gente chama de raiz.
Se essa raiz realmente tiver um embasamento, um porquê de verdade, uma fundamentação boa, opa, eu estou no caminho de um objetivo. Se não, aquele é uma meta. Então, por exemplo, eu quero ser... Aí o pessoal fala assim, o que é esse hashtag Rumo a 2030? Eu quero ser capa da revista Você S.A. como case de sucesso na área de educação. Então, eu pus o segmento, o que é e onde. Deixei muito claro isso. Por que isso? Por que a revista? Porque é uma abrangência nacional. Até lá, eu já devo ter falado com 1 zilhão de gente influente. A capilaridade da ideia se proliferou. Mas qual que é o grande objetivo? É mostrar que todos nós, através da educação, seja essa educação, lógico, a educação formal, né, que eu não tiro mérito disso, que eu sou professor também, a educação formal, mas também o buscar dessa capacitação traz esse experimentar o quanto eu sou ilimitado.